Eu abandonei o microfone porque realmente não faz a menor diferença para o áudio. Mas enfim, né? A gente estava falando então de fecundação na aula passada, então vamos retomar esse assunto a partir desse ponto em que o espermatozoide já se desprende do epitélio do túbulo seminífero, né? Formou suas reservas e agora ele vai se ligar à zona pelúcida, né? Depois de ter passado logicamente pelas células do cúmulo. Através da liberação de hialuronidases, você tem então a penetração dessa célula espermática ao longo das células do cúmulo até chegar à zona pelúcida, que é a nossa segunda barreira, né? Lembrando que a liberação das enzimas das hialuronidases, né, que degrada ácido hialurônico, ela se dá através do início de uma reação acrossomal. Você tem um começo ali da reação acrossomal, e essa reação acrossomal ela é concluída, ela é sustentada, ela é bem evidenciada quando o espermatozoide de fato se liga à zona pelúcida, inicialmente pelas enzimas ZP3 e de forma secundária na ZP2. A ligação com a ZP3 ela é importante para iniciar o processo de reação acrossomal, de conclusão desse processo de reação acrossomal. Então, de fato, neste momento, onde tem a ligação, eu vou ter a reação acrossomal, que nada mais é do que a fusão. Agora que eu sempre lembro desse retroprojetor, né, que fica aí igual uma boate para dar dor de cabeça em vocês, mas eu tenho a fusão da membrana externa do acrossoma, que seria a membrana mais próxima aqui da membrana plasmática, com a própria membrana plasmática. Essa fusão, então, vai fazer com que haja a formação de espécies de pequenas vesículas aqui ao longo da membrana do espermatozoide, e, logicamente, com a perda, né, da forma laminar dos fosfolipídios, você tem, então, a capacidade, ou a extrusão dessas enzimas acrossomais para o meio externo. E, logicamente, essa membrana se perde. Então, o espermatozoide ele fica desnudo, né? Depois que há a reação acrossomal e a liberação das enzimas acrossomais. Então, basicamente, o que eu vou ter agora é a membrana interna do acrossoma que permanece junto com a membrana nuclear, né? Então, ele perde essa membrana externa do acrossoma junto com a membrana plasmática e libera as enzimas acrossomais posteriormente. Essas enzimas vão ser necessárias para a degradação de toda aquela malha de proteínas, aqueles filamentos de proteínas que constituem as UTs, né, a zona pelúcida. E, logicamente, também é importante aqui a gente relembrar que, apesar de inicialmente a ligação acontecer pela ZP3, eu tenho uma ligação secundária que é a ZP2. A ZP2, então, serve como uma espécie de orientador, não deixa o espermatozoide ficar livre e, portanto, ele prende o espermatozoide à zona pelúcida, enquanto, logicamente, ele penetra por aquela camada, né? Então, a ZP2 ela permanece ligada ao espermatozoide enquanto ele ainda está penetrando pela zona pelúcida. E, logicamente, eu tenho, enquanto isso, a ação das enzimas hidrolíticas e eu tenho também um aumento da motilidade da célula, tá? Porque com essa desestabilização da membrana eu acabo propiciando a entrada de mais cálcio ainda na célula e ela baixa o flagelo de forma mais intensa. Após penetrar pela zona pelúcida, eu encontro a terceira e última barreira do processo de fecundação, que seria a membrana plasmática do ovócito, também conhecido, conforme eu falei para vocês, como o oolema, tá? E agora eu preciso que haja a ligação do espermatozoide com o oolema. E essa ligação vai se dar por meio de uma enzima, de uma proteína chamada de fertilina espermática. A fertilina, então, está na membrana plasmática do espermatozoide e é ela, através da subunidade beta, que interage com o oolema e eu tenho, então, esse acoplamento iniciando aí. A subunidade alfa ela é responsável por fazer com que haja a fusão da membrana do espermatozoide
aquela membrana que restou após, logicamente, a reação acrosomal, junto com a membrana do olemo. Então, a partir desse momento, então aqui vocês estão observando aqui em cima, que eu tenho a conexão do espermatozoide com a membrana plasmática do ovócito. Lembrando que eu também tenho a presença dos grânulos corticais, esses grânulos até um pouquinho eu falo da importância deles, mas essa interação se dá também na região equatorial do espermatozoide através das fertilinas, e aí eu tenho, a partir deste momento, a fusão da membrana do espermatozoide junto com a membrana do olemo. E aí, portanto, o núcleo do espermatozoide, ou melhor dizendo, o próprio citoplasma, o ambiente intracitoplasmático, né, do espermatozoide, permanece aberto ao ambiente citoplasmático do ovócito. E, portanto, eu posso passar a possibilidade, né, de que haja passagem do material genético do espermatozoide agora para dentro do ovócito. Ao mesmo tempo, eu começo também a observar a formação do que eu chamo de cone de fertilização. O cone de fertilização é uma espécie de evaginação que eu tenho na membrana do ovócito em torno do espermatozoide. Aí vocês me perguntam, mas então o espermatozoide é que entra? Não, na verdade o espermatozoide ele é incorporado pela membrana como um todo, tá? Pela membrana do próprio ovócito. E aí ele é abraçado e trazido para dentro, trago para dentro do ovócito propriamente dito. E com isso eu tenho a penetração não só do núcleo, mas também de centríolos, mitocôndrias e de parte do axonema, que uma outra parte do axonema ela não entra dentro do ovócito propriamente dito. Através das pontes citoplasmáticas, eu tenho a migração do material genético para dentro do ovócito. Logicamente, esse material genético do espermatozoide ele vai permanecer numa extremidade do ovócito, tá? E os filamentos guiam a migração do material genético para depois haver a formação do pronúcleo masculino. Após a penetração, o óvulo perde a capacidade de se ligar a outros espermatozoides. Isso é o que a gente chama de bloqueio de poliespermia. E assim, portanto, eu só tenho a entrada de apenas um espermatozoide no ovócito. Se houver a entrada de mais de um espermatozoide, eu tenho aí a possibilidade de haver a formação de um gêmeo univitelino, tá? Então essa perda de capacidade que o ovócito tem de se ligar ao espermatozoide é o que ele chama, é o que evita a poliespermia. E isso acontece porque eu tenho inicialmente uma despolarização do olemo. Se vocês estão lembrados de potencial de ação, potencial de membrana, que a gente estuda lá na fisiologia, o processo é muito semelhante. Professor, mas tem essa despolarização? Como tem os genes? Eles entram simultaneamente mesmo? Deveria entrar simultaneamente. Tá? Eles têm que entrar ao mesmo tempo, senão não tem possibilidade. Não tem nada a ver ser verdadeiro próximo. Univitelínicos? Isso. Exato, nesse caso é a gêmeos univitelínicos, é um ovócito fertilizado com mais de um espermatozoide. Os bivitelínicos deveriam são duas fertilizações de dois ovócitos, tá ok? Então, esse bloqueio de poliespermia se dá um bloqueio rápido porque há uma despolarização da membrana do ovócito. Ou seja, pela entrada de cálcio, principalmente, se eu não estou enganado, é cálcio, depois eu posso corrigir a informação, eu tenho a alteração de voltagem da membrana do olemo, e a gente sabe que, pelo fato de haver uma diferença, uma alteração na diferença de potencial elétrico da célula, consequentemente eu tenho uma alteração conformacional de proteínas que estão em volta dela. E é justamente nas proteínas que os espermatozoides se ligam. E como há essa alteração de proteínas, a alteração conformacional da estrutura da proteína, logicamente a proteína também perde a afinidade pelo espermatozoide. Então aqueles outros espermatozoides que estão tentando entrar através da membrana do espermatozoide, eles acabam se desprendendo da membrana da célula propriamente dita.
Então o espermatozoide ele se liga quando há a diferença desse potencial elétrica, a alteração da proteína e as células se desprendem. Oi. Então, os gêmeos univitelinos é sempre 2 espermatozoides? Univitelino sim, porque eles formam uma única placenta a partir do ovócito em questão. Mas sempre são 2 espermatozoides? Gente, eu acredito assim, até onde eu sei, sim. Tá? Eu pensei que era só um, e aí o próprio... Entendi. Agora me gerou uma dúvida. Vocês estão perguntando tanto? Hã? O quê? Para a formação de gêmeos, né? Vamos pesquisar isso depois. Tá. Mas até onde eu lembrei que, de cabeça, até onde eu sei, é um gene univitelino que é por conta da fecundação de mais de um... um espermatozoide por 2. Até porque esse é o mesmo DNA. Sim, exatamente o mesmo. Eu fiquei pensando se ele realmente não. Dá um Google, vai. Agora que a gravação vai continuar. Então, como eu sempre falei para vocês, a união de um ovócito com dois espermatozoides é a formação de gêmeos sexquizigóticos, entendeu? Casos raríssimos nos seres humanos. E a se confirmar também, depois eu vou até ler o artigo, achei interessante, se a pessoa nasce com alteração cromosômica, porque parece que sim, né? E faz todo sentido. Você tem 2 materiais genéticos paternos para fecundar, para se unir com um único material genético materno, né? Enfim, vamos lá. Além do bloqueio rápido, que se dá então pela despolarização da membrana, eu tenho um bloqueio lento. Oi? Mas você falou da questão de DNA diferente, tá? Em animal também é muito fácil. Não vou nem entrar em questão. Mas em animal, pelo menos nas aulas de perspectiva, é muito comum também ter vários pais, assim, na mesma linhada também. Então, pode acontecer no mesmo órgão, você dar 2 espermatozoides diferentes. Aí complicou, né? Aí que complica mesmo. Você tem a possibilidade, mas assim, enfim, mas você está caçando chifre em cabeça de cavalo mesmo, porque realmente aí complica muito mais, né? Porque você pode ter sim a formação de gêmeos fraternos, né? Ou seja, ovócitos diferentes e utilizados por espermatozoides diferentes, o que pode acontecer em cachorro, por exemplo, né? Porque vai demorando, né, a ovular, né? Então, se ela casalar com 2 machos, isso pode acontecer. Logicamente, agora numa espécie, não sei, lembrei de um caso aqui agora de uma mulher. Essas coisas sensacionalistas, né, que enfim, acho que teve um caso desse, não teve? Essas coisas mídias sensacionalistas dizendo gêmeos com pais diferentes. Não teve um negócio desse? Depois vocês dá um Google aí, pesquisa aí. Eu acho que teve um negócio desse mesmo, um relato desse aí. Enfim, a mulher virou notícia da ciência, né? E deve ter acabado o casamento dela. Imagina. Saiu em fevereiro do ano passado. Não foi? Compartilha aí a notícia no Classroom com a galera. Importante. A fofoca, a notícia de fofoca. É do Metrópolis. Vamos lá. Então vamos lá. Bloqueio lento, pessoal, estaria relacionada não à despolarização da membrana do ovócito, mas sim à reação cortical. Ou seja, eu vou ter saída, vou ter exocitose daqueles grãos, tá? E esses grãos, eles contêm enzimas que vão também modificar as proteínas o qual o espermatozoide se liga, principalmente destruindo as ZP3, tá? Destrói principalmente as ZP3. E assim eu tenho a liberação dos outros espermatozoides que ainda permaneceram aderidos à membrana do ovócito, tá? E ao mesmo tempo
a zona pelúcida ela se torna mais enrijecida, dificultando novas ligações. Tá? Solta os espermatozoides que estavam presos à zona pelúcida e dificulta a interação de outros espermatozoides que eventualmente estejam ali. Então, a adesão do espermatozoide ao olema leva a um fluxo de sódio. Eu falei cálcio, mas é sódio. Né? O sódio está mais concentrado no meio externo da célula. Então, quando há a ligação, eu tenho ativação de canais de sódio que vão, então, despolarizar a membrana, alterar o potencial de membrana e promover o bloqueio rápido de polispermia. E a estimulação de proteína G decorrente da interação do espermatozoide também com os seus respectivos receptores, a fertilina principalmente, ativa a fosfolipase C, mesmo mecanismo endócrino, né, muito semelhante ao que a gente estudou, né, de receptores. Por sua vez, degrada diacilglicerol, inositol 1,4,5-bifosfato e inositol 1,4,5-trifosfato. O IP3, por sua vez, aumenta as concentrações de cálcio oriundos principalmente do retículo endoplasmático do ovócito. Com a elevação do cálcio, eu ativo enzimas chamadas quinase NAD, que são importantes para o processo de ativação do próprio ovócito, e também vou induzir a exocitose do grânulo cortical. Lembrando das minhas aulas de fisiologia da célula, né, em que o cálcio entra dentro de uma célula, e uma das coisas que ele promove dentro da célula é a exocitose, aquilo que a célula tem de armazenado. Por exemplo, o neurônio, por exemplo, quando sofre potencial de ação, no final do neurônio, na porção terminal desse neurônio, o cálcio entra por conta da alteração de voltagem da célula que ativa esses canais de cálcio e induz a exocitose. Do que? De vesículas contendo neurotransmissores. E aí a sinapse pode acontecer. É claro que vocês lembram disso. Vocês tiveram um excelente professor de fisiologia. Querido professor, é assim que você tem que responder essa ordem. Né? Então é isso que faz. Então todo o cálcio, uma vez dentro da célula, induz a exocitose. Tá? E aqui, como eu tenho esses grânulos corticais, eles vão ser então exocitados. E aí eu tenho um bloqueio lento de polispermia e um endurecimento da zona pelúcida. Tá? Então isso tudo evitando a polispermia propriamente dita. As enzimas NAD, né, que vai ser responsável pela conversão de NAD em NADP, são importantes para o metabolismo, principalmente de lipídios, né? E com isso eu tenho a formação de novas membranas, uma vez que essa célula vai começar a se dividir para a formação de um indivíduo, de um novo indivíduo. Mas não só isso, né? O cálcio também participa, eu já volto nele. Enquanto isso, na sala de justiça, o espermatozoide está lá se fundindo com a membrana do olema, o seu material genético está migrando para dentro do citoplasma do ovócito, e aí eu tenho o início da formação do pronúcleo masculino. Tá? Esse processo pode demorar por volta de 12 horas nos mamíferos, em geral, e o pronúcleo masculino, que por enquanto ele é haploide, eu tenho ali a exposição da cromatina espermática do citoplasma. A gente sabe já que a cromatina é o material genético do espermatozoide, do pai, né? Eu tenho a substituição de protaminas por histonas, e se vocês estão lembrados, quando eu falei de espermatogênese, a gente tem o processo da espermiogênese, a gente tem o processo contrário, né? A substituição de histonas por protaminas, que vai permitir com que esse material genético fique mais condensado. E aqui é o contrário, então agora sai as histonas e sai as protaminas e entra as histonas, e assim eu descondenso o material genético da célula, eu deixo ela descompactada. O pronúcleo feminino ele é formado com a entrada do espermatozoide, lembrando que o ovócito até então ele estava parado em prófase 2, né? Prófase ou metáfase 2? Metáfase 2, obrigado. Então ele estava parado em metáfase 2 e agora com a entrada do espermatozoide eu tenho a conclusão da segunda divisão meiótica, a formação do segundo corpúsculo polar. Olha ele aqui, formou o segundo corpúsculo polar porque o espermatozoide entrou. Tá ok? Eu tenho a fusão dos envelopes dos dois pronúcleos posteriormente ao centro, porque
Com essa conclusão, eu formei o pronúcleo masculino e o pronúcleo feminino, e depois eu vou ter a fusão desses pronúcleos numa região mais centralizada, tá? Nessa imagem, vocês estão vendo o espermatozoide como ele fica descondensado, né? Parece um espermatozoide gigante dentro do ovócito, e aqui você já deve imaginar que ele já foi incorporado por todo o ovócito. Ele abraçou e trouxe lá para dentro, enquanto está sendo desintegrado de suas estruturas, centríolos, fosfolipídios, mitocôndrias, vão ser aproveitados pelo novo embrião que está sendo formado. Enquanto isso, o coitadinho que perdeu a corrida, né, vai se desprender posteriormente da membrana e vai sair fora, não vai se ligar mais. Tá? Reparem no tamanho do espermatozoide condensado, né, tentando entrar no ovócito, quando comparado a um descondensado, principalmente por conta dessas substituições aí que vão acontecendo. E essa cabeça, né, esse núcleo desse espermatozoide, vai formar agora o pronúcleo masculino. Olha ele aí. De um lado eu tenho um pronúcleo masculino, do outro lado eu tenho um pronúcleo feminino. Não me pergunte quem é quem, porque não dá para identificar mesmo, tá? E aqui vocês estão encontrando aqui um pequeno segmento aqui, que é a cauda do espermatozoide, tá? Que vai ser reaproveitado, vai ser degradado, e esses seus componentes vão ser reaproveitados pelo próprio embrião que vai ser formado, pelo zigoto que está sendo formado. Esse não pode ser o pronúcleo masculino? Ele está bem no meio, né? Difícil de dizer. Olha só, essa imagem também é interessante. O segundo corpúsculo polar aqui do lado de fora concluiu, então, a segunda divisão meiótica. Eu já tenho os dois pronúcleos que se fundem agora ao centro do zigoto. Tá? Se fundem, começam a se unir aí para a primeira divisão mitótica. A ativação do ovócito, do óvulo no caso, se dá por conta da entrada de cálcio na célula, né, que é importante inclusive para a ativação e formação das nases de NAD, né, que eu falei para vocês anteriormente, né? E aí eu tenho início de síntese de proteínas e replicação do DNA. Então, o cálcio participa ativamente desse processo, ativando inúmeras reações metabólicas, e o NAD, uma vez também ativado, ele vai ser responsável pela fosforilação e formação dessas lipídios. E eu tenho um aumento do pH intracelular, que está relacionado à síntese de proteínas e de material genético. Então, se eu quero ativar a célula, eu posso dar um choque nela, eu despolarizo e aumento as concentrações de cálcio. Essa é uma alternativa, né? Ou simplesmente eu utilizo meios apropriados para isso. Beleza? Mas esse aqui é assunto que já foi explicado para vocês na reprodução 1, né? Olha só o diacilglicerol, né? Teve aqui o inositol 1,4,5-trifosfato e o diacilglicerol ativando proteínas quinase C, alterando, né, promovendo troca de sódio por hidrogênio, ou seja, sai hidrogênio da célula, entra sódio, contribuindo ainda mais para a despolarização do sódio, né? Não necessariamente contribuindo, mas tudo bem. Mas contribuindo assim, aí sim, pela alteração do pH da própria célula. Esse aumento de pH estimula a síntese de proteínas, replicação do DNA, estimula movimentação citoplasmática do material morfogênico, beleza? E fecundação é isso, tá? Esse capítulo de fecundação eu tirei desse livro, um livro muito legal, vale a pena para quem for trabalhar com clínica, inclusive, né? Porque vai ter que trabalhar com obstetrícia de pequenos e de grandes animais, que não é um livro caro, tá? E a linguagem muito boa, muito tranquila, vale a pena ter o livro. Tá, que é o da Fernanda Alvarenga, junto com o Nereu. Nereu Prestes são professores de Botucatu. Fica a dica. Ok?